Graça e paz, irmãos, amém? Como estão? Hoje eu quero compartilhar brevemente uma palavra que está em Mateus, no capítulo 12, versículo 8. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor, amém? Essa palavra lá narra quando os discípulos estavam caminhando com Jesus e eles tiveram fome, né? Era um sábado, eles tiveram fome. Estavam, penso eu, perto de uma plantação ali de milho, e aí eles começaram a colher espigas de milho para se alimentar. Os fariseus ali perto, eles vendo isso disseram, né, a palavra diz no versículo 2: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Amém? Aqui os discípulos estão enfatizando a cultura deles, que era o sabá, né? No sábado eles não poderiam plantar, nem colher, não poderiam trabalhar. E aí os fariseus impuseram esse fardo aos discípulos que estavam ali colhendo espigas para se alimentar. E o sábado, aqui nessa palavra, ele tem um significado de limites. O limite que o homem impõe. E isso eu tô falando assim, no que o Senhor diz respeito, revela a mim, tá? Não tô dizendo que é o contexto da palavra por completo, não. Mas a palavra de Deus aqui para mim hoje diz assim, que o sábado ele veio nesse contexto de limites. No limite que o homem impõe. O homem diz, olha, isso não é lícito fazer, você não pode fazer, você não consegue. Você veio de uma família assim, assim, assado, então assim, assim, assado você será. Você veio de um lar destruído, então quando você casar, o seu lar será destruído. Você veio de um lar divorciado, então quando você casar, você vai divorciar. E é isso que o mundo nos impõe, é isso que as pessoas nos impõem, limites que querem nos paralisar. Mas o Senhor nos diz assim, ó, que até do sábado Jesus é o Senhor, aleluia. Isso significa, meus irmãos, que até no improvável, até nos limites humanos, o nosso Senhor Jesus, Ele é Senhor, ou seja, Ele domina, Ele tem o domínio, Ele tem o domínio e Ele nunca perde o controle, amém? E aí Ele vem dizer assim no 3, eles, porém, Ele disse-lhes, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que neles estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo se violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, quem é maior do que o templo? Mas se vós sabeis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aleluia. E quando eu li o 7 aqui, ó, mas se vós soubesses, né, o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Explicaram ele essa palavra aqui em Mateus ainda. E ela está escrita lá em Mateus no 9 e no 13. Eu vou abrir aqui rapidamente. No versículo 9, no capítulo 9, versículo 13. E aqui era o contexto de quando Jesus está puxando, né, Mateus para seu ministério, né, chamando ele com os seus discípulos. E ele se junta numa mesa, Jesus, os discípulos, mais uns pecadores, cobradores de impostos, né? E aí os fariseus, vendo tudo isso, no 11 diz assim aos discípulos, por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? E Jesus, porém, ouvindo, disse, não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém?
E essa palavra é muito louca, porque Deus fala aqui para mim, através dessa mesma oportunidade que Jesus deu aos fariseus: olha, eu estou te corrigindo porque não é assim que funcionam as coisas no reino dos céus. Se você quer aprender, vai e aprenda. Esse único versículo vai fazer com que você chegue a um lugar de entendimento no reino dos céus, porque o lugar não é mais, eu não quero mais sacrifício. A palavra de Deus diz assim: olha, há um momento que o Senhor não apresenta mais sacrifício, ele não quer mais sacrifício. E aqui ele já estava se auto-revelando aos publicanos, aos pecadores e também aos fariseus: olha, eu não quero mais sacrifício. A verdade é que Deus, o nosso Deus, não quer mais sacrifícios. O nosso Deus, ele quer misericórdia. E aí, quando ele vem aqui falando: mas como assim não quer mais sacrifício? A gente sacrifica quando a gente é curado, a gente sacrifica quando a gente quer ofertar, a gente sacrifica em todo momento. Então, em que momento aqui Deus não quer mais sacrifício? O Filho do Homem vem trazendo essas boas novas: ó, o nosso Deus que está no céu não quer mais sacrifício. Ele quer misericórdia. Ele quer misericórdia, aleluia, ele quer misericórdia. E aí ele já deu essa oportunidade, falou: ide e aprender. Mas os fariseus não foram e aprenderam. A palavra de Deus diz, não sei se são os mesmos, né? Mas aqui na minha mente, creio eu que pode ser os mesmos, porque as perseguições geralmente são com as mesmas pessoas, né, que perseguem. E aí aqui a Bíblia diz assim, ó, que quando ele termina de narrar toda a história bíblica, ele não traz argumentos da cabeça dele, ele traz toda a palavra, o argumento baseado na palavra de Deus. Ele diz assim: olha, mas se você aprender, mas ele diz assim, ó, mas se você soubesse o que significa, aí Deus não tá falando assim, ó, aprender. Quem aprende faz o quê? Coloca em prática. Quem sabe faz o quê? Pelo menos evita falar asneira, né? E aqui o Senhor falou: se você soubesse, você não condenaria os inocentes. E isso aqui vai muito além, porque o Senhor, ele se revela através dessa palavra. Porque muito mais ali na frente, ele vai se entregar em sacrifício vivo por amor a mim e a você. Então o Senhor fala assim: o último sacrifício aqui vai ser meu, Jesus fala. E aí ele se entrega no sinédrio, com o ovelho muda no matadouro. Ele é entregue, ele é difamado, chicoteado, cuspido, açoitado, maldizido, né? Ele é entregue, filho do homem, sem pecado algum, entregue para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Esse foi o último sacrifício. Então nos enganamos nós quando achamos que ir à igreja, o nosso sacrifício de ir à igreja, nos dá o direito de requerer alguma coisa de Deus. Nos enganamos nós que um jejum de abstenção de alimentos ou qualquer outra coisa nos dá o direito de requerer alguma coisa do nosso Pai que está nos céus. Porque a palavra de Deus diz: olha, não quero mais sacrifícios. A palavra de Deus diz: olha, não quero sacrifícios. É melhor com que nós obedecemos aquilo que Ele nos ensinou. Como Ele diz aqui há pouco para os discípulos, no capítulo 9, versículo 13. Ide aprendei. E é essa mesma palavra, quando ele fala assim, ó: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achará descanso para as vossas almas. Então essa mesma palavra ele está dizendo: olha, se você aprender, não é que não precisa sacrificar, não estou anulando o sacrifício do jejum. Nós precisamos jejuar sim, irmãos, é tempo de guerra e de batalha, nós precisamos estar, mas estou dizendo que essa não é a condicionante para estarmos alinhados com o Pai, porque o Pai quer misericórdia, o Pai quer que nós exercemos justiça pelo nome dele, o Pai quer que nós exercemos amor pelo nome dele, o Pai quer que nós obedecemos a palavra. A palavra diz também que aquele que o ama guarda os seus mandamentos, e quem guarda os mandamentos os pratica.
Então, meus irmãos, que nessa manhã nós possamos ter um entendimento que nada pode nos parar, nada pode parar a promessa de Deus para a minha e para a sua vida, nem hoje e nem nunca, porque até do sábado Jesus é o Senhor, o Filho do Homem é o Senhor. Então, sobre as circunstâncias financeiras, sobre as circunstâncias espirituais, sobre as circunstâncias físicas, sobre as circunstâncias médicas, o Senhor é o Senhor ainda sobre essas circunstâncias, ainda que haja limite humano, ainda que haja limite médico, o Senhor ainda é o Senhor. O Senhor ainda reina sobre essas coisas. Então, meu irmão, a partir do momento que nós exercemos aquilo que o Senhor nos pede, a partir do momento que nós aplicamos o nosso coração diante dele, todas as coisas, a palavra de Deus diz, é-nos acrescentada. E volto a falar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e agem segundo o seu propósito. É preciso agir segundo o propósito de Deus, meu irmão. É preciso se alinhar segundo a vontade de Deus. Quando João Batista estava lá no deserto, pregando e anunciando que viria o Cristo, ele falava assim, estou aplane seus caminhos, endireite suas veredas, porque eis que vem. Então, meu irmão, nós precisamos aplainar os nossos caminhos. Significa tirar as pedras, significa tirar os entulhos, tirar toda a falta de perdão, toda a arrogância, toda a vaidade, toda a prepotência, tudo aquilo que não pertence ao Senhor Jesus. Porque a partir do momento que ele vem, ele precisa passar por essa estrada. E se essa estrada está torta, ele não vai querer passar por essa estrada. Nós devemos endireitar as nossas veredas diante do nosso Deus. E como eu faço isso, Sarai? Pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Além da palavra, a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus não é algo que eu tô falando, porque isso aqui, é simples. Ouvir a palavra de Deus é ler a palavra de Deus, porque ela fala conosco a todo momento. E a partir do momento que nós nos empenharmos completamente, nos rendermos completamente ao Senhor, por completo, por inteiro, nós teremos alcançado nele algo glorioso, que é a disponibilidade de servi-lo. E aí vai destravar outras áreas da nossa vida para servir, porque um fruto, volto a dizer, ele não gera fruto para si. E muitas das vezes aqui nós queremos impor fardos pesados aos irmãos. Não pode isso, não pode aquilo, não é assim, não é assado. Não, deixa que esse fruto o jardineiro cuida. Deixa que essa árvore o jardineiro poda. Deixa com o jardineiro que é Jesus. O nosso papel é ter misericórdia. O nosso papel é ter misericórdia. A misericórdia é acompanhada de empatia e amor. Acolhimento, a palavra de Deus diz que o amor encobre uma multidão de pecados, uma multidão de erros. Então é um momento que eu vejo assim, eu não quero ver a tua nudez, irmão. Eu não quero ver o que está de errado, eu não quero, não, eu só quero te acolher, porque a Bíblia me diz, olha, eu quero misericórdia. Então que nessa manhã fique em nossos corações dois grandes pontos aqui dessa palavra. Que o Senhor espera de nós, misericórdia para com os outros, mas também para conosco mesmo, porque às vezes nós erramos e estamos assim, nos julgando, estamos, nos martirizando, nos punindo, enquanto o Senhor já liberou o perdão. E não é assim, meu irmão. Se perdoe em nome de Jesus. Se você confessou, se arrependeu, há uma nova história para você diante de Deus. Aleluia. E assim, o segundo ponto é que até do sábado o Filho do Homem é Senhor. E se até significa inclusive dos dias bons e ruins,
Jesus é o Senhor. Dos dias bons e ruins, Jesus está no controle, amém? Nunca se esqueça disso. Quando tudo estiver ruim, lembre-se, não, vou ficar de boa, hein? Vou ficar de boa, porque até desse dia ruim, Jesus é o Senhor, amém? Em nome de Jesus, que nós estejamos completamente dispostos a nos prostrar com nosso coração verdadeiro diante do Senhor, com honras e com misericórdia, para que nas nossas obras seja manifesto o amor de Deus, amém? Que em tudo que nós fizermos e tudo que falarmos, todos possam ver que é o Senhor nas nossas vidas, amém? Vamos orar rapidamente. Senhor Jesus, te agradeço por mais um dia, Pai. Te agradeço porque o Senhor é bom e a tua misericórdia ela dura para todos sempre. Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado a tua palavra, tem nos feito abrir os olhos espirituais, Pai, para aquelas coisas que estavam ocultas até então. Deus, eu quero te pedir nesta manhã, Pai, que na minha vida e na vida daqueles que assistem, Pai, o Senhor possa trazer a tua luz, Pai, possa trazer o teu entendimento, Pai, não pelo que eu falei, mas pela tua palavra, porque, Senhor, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Pai. Então nos acrescenta a fé nesta manhã, nos acrescenta, Senhor, da autoridade do teu nome, Pai, nos acrescenta, Senhor Jesus Cristo, do entendimento, Pai, nos acrescenta, meu Pai, da tua presença, Pai. Vem aplanando nossos caminhos, endireitando as nossas veredas, Papai, para que em tudo que nós fizermos, falarmos ou agirmos, Pai, não sejamos mais nós mesmos, mas seja a tua presença, Pai, que é onde formos o perfume da tua presença exala sobre nós, Pai, que, Senhor, onde formos, Pai, a tua luz brilhe sobre nós, Pai, que haja um brilho diferente, Pai, em nós, Pai, porque é a tua presença, Pai, assim como foi com Moisés, Pai. Quando o Senhor, Pai, se manifestou a ele, Pai, o Senhor se manifestou a ele, Senhor Jesus, e ele brilhava, Pai. Ah, Deus, que esse brilho, Senhor, da tua presença, Pai, fique em nós também mais um dia, Deus. Nos dê entendimento, discernimento, Pai. Abre a nossa visão espiritual, Pai. Desagrava os nossos ouvidos, Deus, e nos dê um coração, Pai, que não resiste à tua voz, Pai. Um coração obediente, um coração amável, um coração misericordioso. Eu clamo nessa manhã, Pai, fica comigo, Pai, vá comigo na academia, no trabalho, será onde quer que nós vamos, Pai, fica conosco, Pai, e nos ensine em todo momento, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos, até a próxima.